Aleluia, queridos, fiquem de pé, vamos. Nós vamos ganhar tempo e aproveitar o tempo, que é hoje uma das coisas mais complicadas que nós temos. Fechem os olhos de vocês. Todos conseguem me escutar bem? Ótimo, fechem os olhos. Por um segundo, começa a acessar o Senhor Deus. Nós devemos aprender uma coisa: se envolver com Deus é se envolver com fogo, é mexer com fogo. E quem mexe com fogo sempre se queima. A diferença é que aqueles que querem ao Senhor, o fogo queima, mas não consome. O fogo queima, mas ele não consome. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa ter medo dele. Tudo que ele mais quer é te dar o que você mais almeja e espera. Oh Jesus, é um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para tudo. Deus tem modificado muitas coisas, Deus tem movido muitas coisas, e é um novo tempo de uma forma muito gloriosa. É um tempo que vai ser liberado um avanço espiritual para todos aqueles que querem. É um novo tempo. Pegue sua Bíblia. Vitor, puxa ele só um pouquinho para trás. Segura com carinho, vai puxando ele com carinho para trás. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Vai puxando ele um pouquinho para trás. Isso, só mais um pouquinho. Isso, ótimo. Abram a Bíblia Sagrada de vocês em Tessalonicenses capítulo 4, e nós já vamos olhar os versículos. Tessalonicenses capítulo 4, primeiro livro de Tessalonicenses. Fica depois de Colossenses e antes de 1 Timóteo. Tessalonicenses capítulo 4. Quem for achando vai dizendo amém. Eu quero que você leia, não só escute, mas que você leia. Crie o hábito de poder ler o que está escrito aí, ok? Crie esse hábito. Vamos ler desde o versículo 1 para você não se perder, tá? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado. Vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para que a vossa santificação, que vos abastenham da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como gentios, que não conhecem a Deus. Para você não se perder nesse versículo 5, deixa eu te explicar o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que nós não podemos, preste atenção, nós não podemos nos prender no desejo da lascívia. Muito interessante, Paulo escrever a palavra desejo antes de lascívia. Muito interessante. E eu quero agradecer a Jesus por Paulo, porque ele escreveu desejo antes de lascívia. Ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele não escreveu simplesmente inspirado pelo Espírito Santo. Ele sabia o que ele estava escrevendo. E o Espírito de Deus sabe também o que escreve. Mas Paulo tinha consciência do que estava escrevendo aqui. Diga para você mesmo, só reproduza isso nos seus lábios. Diga assim: desejo da lascívia. A questão é, você entende o que é desejo? Segundo é, você entende o que é lascívia? A palavra lascívia significa trocar o desejo por Deus.
pelo desejo sexual. Trocar a comunhão com Deus pela comunhão sexual. Trocar o prazer em Deus pelo prazer sexual. Ou seja, entre Deus e uma oportunidade de praticar sexo, é melhor praticar sexo do que estar com Deus. Isso é lascívia. Lascívia é pecado. Lascívia é literalmente pecado. Nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso ser. Ele tem que ser absolutamente absoluto dentro de nós. Lascívia é trocar literalmente o prazer em Deus pelo prazer sexual. Aos casados, conselho: não é pecado o que vocês praticam, e nem é necessário sentirem medo de praticar o que praticam. E isso é uma oferta de sangue ao Senhor. Logo vamos ensinar sobre isso. É uma oferta de sangue ao Senhor. Isso. Acho que eu segurar ele vai ser meio difícil. Eita Jesus. Não é nem por força não. Ajude isso. Ou seja, lascívia é um problema do nosso século hoje, mas também era um problema do século de Paulo, e é um problema de toda a história. Quem está me entendendo, diga amém. É um problema muito complicado e perigoso, onde as pessoas têm se entranhado de cabeça. As pessoas têm se entranhado nas concupiscências dos olhos, as pessoas têm se entranhado nas concupiscências dos ouvidos, e as pessoas têm se entranhado nas concupiscências dos pensamentos, e principalmente nas concupiscências da lascívia. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado por bens materiais e apetite sexual. Todos que estão aqui dentro, que são casados, e aqueles que estão prestes a casar e estão sendo treinados para casar, precisam aprender que o fato de não sentir prazer, prazer sexual, ou não desejar um homem, ou não desejar uma mulher, para aqueles que não estão casados, não significa que você tem um problema sexual. Pelo contrário, a sua sexualidade está adormecida. Ajude ela, que as pernas dela vão ficar moles. Isso, ajude. Ela está debaixo da unção de Deus, e é comum não conseguir suportar nem o corpo. Isso é normal. Diga obrigado por isso, Jesus. Ou seja, as pessoas hoje têm sido presas, literalmente presas em conceitos ideológicos que têm aprisionado elas em cativeiro. Jovem que me escuta, homem que me escuta, mulher que me escuta, é muito importante tomarmos cuidado com os conceitos, porque eles vão fazer você andar. Os conceitos vão fazer você se mover. Os conceitos vão determinar as suas atitudes. Você pensa como pensa, age como age, vai para onde vai, pelo conceito que está estabelecido dentro de você. São os seus conceitos que movem você. Atenção jovem, atenção solteiro e solitário, são coisas diferentes. O fato de não sentir prazer, você sendo mulher por um homem, e o fato de você não sentir prazer sendo homem e uma mulher, porque você não quer trocar o Senhor por nada disso, não torna você num problema, não torna você com uma debilidade interna, intrínseca, não torna você uma pessoa com problemas espirituais. Pelo contrário, te torna equilibrado, consciente e sensato. Quem está me entendendo, diga amém. Aonde a Bíblia diz que você tem que casar para exercer ministério? Aonde a Bíblia Sagrada diz que para poder ser usado por Deus tem que casar? Aonde a Bíblia Sagrada descreve que você precisa de um marido para poder ser usado por Deus, ou de uma esposa? Se precisa de um marido e de uma esposa, então me acha a esposa de Jesus e e a esposa de Paulo. O dia que você achar, você pode formar a sua doutrina. Porque abaixo de Jesus o maior instrumento de doutrinação da Bíblia Sagrada é Paulo. Tanto que hoje as pessoas até trocam Paulo por Jesus. Isso é um grande equívoco. Precisamos conhecer o que Jesus ensinou primeiro e depois o que Paulo ensinou. Ou seja,
aonde a Bíblia descreve que você precisa de um cônjuge, de um relacionamento, para poder cumprir o seu chamado. Em lugar nenhum. Existe mandamento para solteiro, existe mandamento para casado. E Paulo ainda bem claro em dizer que aqueles que estão solteiros podem fazer mais do que os casados. Paulo é bem declarado em dizer que aqueles que estão solteiros não passam por distrações. Cadê os solteiros? E para dizer amém. Você não tem problema. Você não está com problema. Aproveite o quanto você está solteiro, para se entranhar no Senhor, se envolver no Senhor, descobrir quem é você, descobrir quem é seu chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é o seu ofício. Porque aqueles que estão solteiros se santificam a si mesmos ao Senhor nos vossos corpos, e cuidam das coisas do Senhor. Os casados mudam um pouquinho. É importante que todos que estão aqui dentro aprendam uma coisa. Uma das maiores debilidades que o nosso povo tem passado hoje, a minha geração tem encarado, é um problema com lascívia. Talvez não seja isso que vamos desenrolar com muita força hoje. Temos sido bombardeados com prostituição continuamente e imoralidade sexual. Hoje você não consegue olhar um outdoor de nenhum tipo de bebida que não haja uma mulher muito bonita e com baixa... Vamos mudar a frase. Que não haja uma mulher muito bonita e com poucos trajes, desenvolvendo sensualidade. Em um dos cultos passados eu pedi para que abrissem Judas, mas não ministrei o que estava escrito em Judas. Vocês nem perceberam isso. Em Judas diz que aquele que tem sensualidade, que o espírito do anticristo vai manifestar a sensualidade dentro das pessoas. E essas pessoas que produzem sensualidade, elas não possuem o Espírito Santo. Existem muitos que frequentam o nosso meio, estão junto conosco. Quando eu digo nosso meio, eu digo o corpo de Cristo, de uma forma geral, que produzem sensualidade, tanto homens quanto mulheres. Conselho aos homens, é terrível e tenebroso isso. Conselho às mulheres, é terrível, terrível e terrível estar de um lado de uma mulher que manifesta a sensualidade. Pastor, mas um casamento não existe sem sensualidade. Uma mulher precisa ser sensual. Eu vou lhe dar um conselho, meu irmão. Talvez o seu português está precisando de um pouquinho mais de uma afiação. Mais uma palavra do dia, guarda no dicionário meu aí. Está precisando de um pouquinho mais de acerto e de equilíbrio. O que a mulher precisa ser não é ser sensual. A mulher precisa ser atraente. Atraente é uma coisa, sensual é outra. Atraente tem decoro e equilíbrio. Sensual é um espírito que produz sensualidade. É um espírito que vem do trono de Lilith. Manifesta as realidades de Afrodite. Quem conhece Afrodite? Faz parte da mitologia grega. Aquilo que é mitologia para a gente não é mitologia dentro do grego. É muito importante você entender que hoje, pela grande ênfase da prostituição, da imoralidade sexual, os nossos filhos, nossos irmãos e nossa família, e até nós mesmos, temos sido continuamente bombardeados por isso. Você não consegue ver o futebol sem uma loira com um short de uns 7 centímetros, com a barriga de fora e pelo menos 40, 50, 60... e sabe-se Deus quantos porcentos do seu seio de fora. Nós não conseguimos ver hoje nenhum tipo de propaganda de academia sem mostrar glúteos torneados, um tórax de um homem muito forte, bíceps, tríceps e assim por aí vai. 80%, aprenda isso, 80% das propagandas que nós temos hoje são propagandas que incitam a prostituição e a imoralidade sexual. Quem está comigo, diga amém. Tudo que nós escutamos e vemos hoje é isso. A primeira coisa que uma mulher faz quando ela quer um homem é produzir a sedução. E a sedução dela não é pelo processo de atração, e sim por sensualidade. Cadê as mulheres que estão me escutando aí, diga amém. Vou repetir para ver se sua ficha cai. O processo não é de atração.
e sim o processo é de sedução. E sedução é o fruto de sensualidade. Mulheres que seduzem homens estão debaixo de controle de espíritos malignos. Cadê as mulheres para dizer amém aqui? A atração nem sempre é com o seu cabelo, com o seu corpo, com as suas pernas, com o seu braço, com os seus seios e sabe-se Deus o que. A atração pode ser pelo Espírito de Deus que está dentro de você e o Espírito de Deus que está dentro dele. A atração pode ser pela sabedoria do reino de Deus que habita dentro de ti e dentro dele. A atração pode ser pelo rei que habita dentro de ti e o rei que habita dentro dele. Quem está me entendendo? A atração é algo opcional. Sensualidade pode ser imposto. E é importante nós tocarmos um pouco nisso. Sim, senhor. Hoje nós temos descoberto que a grande maioria dos jovens hoje procuram prazer sozinho. Mas isso não é só uma realidade de jovens, é uma realidade de maridos e esposas. É uma realidade de casais que estão casados e continuam praticando prazer sozinho. Em uma linguagem um pouquinho mais fácil de você perceber, eu estou falando sobre masturbação. Hoje o termo sexo dentro dos templos é tabu. E enquanto é tabu aqui dentro, o diabo não faz tabu com ninguém. Ele tem plantado dentro do subconsciente das pessoas uma forma de instruí-los a serem extremamente pecaminosos, lascivos, carnais e totalmente imorais. Pais, cuidado ao falar sobre sexo com seus filhos. Vocês podem estar plantando a sexualidade deles. O fato de eu dizer que não tem que existir tabu, também eu não estou dizendo que não tem que existir cuidado para se falar com criança. Existem crianças de 10, 12, 13 anos que talvez entendem de sexo mais do que você que já passou dos 40, dos 30. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é muito preocupante e perigoso. Muito preocupante e perigoso. Por falta de informação bíblica, as pessoas têm caído em um erro muito perigoso. Existem maridos casados há anos e adentrando dentro de sites pornográficos para ver pornografia. Existem mulheres que já estão há anos com seus maridos e não ficam sem perceber e sem entrar dentro de ensaios fotográficos de homens, ver vídeos de homens. Estão presos em cativeiro de sexualidade. Estão presos em regiões de cativeiro e nem sabem. Pastor, mas você não conhece a realidade deles? Conheço, sim, senhor. Eu já sei o quanto eles já oraram para sair disso. Eu já sei o quanto eles já jejuaram para sair disso. Eu já sei o quanto eles já pediram perdão, fizeram campanha, fizeram até novena alguns. Já subiram ao monte, já fizeram coisas absurdas para serem livres e não conseguem. Conselho para aqueles que me ouvem aqui: o Senhor Deus quer lhe livrar de uma região que é desconhecida para você, uma região de cativeiro, onde o seu espírito está preso, e Ele quer te devolver um casamento sem mácula, uma cama sem mácula, uma fidelidade entre homem e mulher, mulher e homem, até nos pensamentos, nas intenções e nos desejos sexuais. Existem jovens que descobriram a sexualidade por meio do diabo, e eu já te conto por quê. Existem 12 tronos nas esferas celestiais. Um desses tronos é o trono de Lilith, diga Lilith. Imagine uma árvore de cabeça para baixo. Imagine que a parte da árvore onde existem as folhas estão aqui embaixo, tocando vocês entre aspas, estão aqui sobre nós. Existe um tronco que leva até o cosmos na parte de cima. E quando nós chegamos lá nos cosmos, onde estão próximos das estrelas, ali existem raízes. E essas raízes se dividem em 12 raízes e muitas outras sub-raízes. Essas 12 raízes de calibre mais grosso e mais forte são os 12 tronos da maldade. Agora você vai cair de costa, que estão disfarçados nos 12 signos do zodíaco. Estão entendendo isso aqui? Existem muitos cristãos que estão aqui dentro que acordam de manhã e vão ver o horóscopo. Vão ver o que Deus, ou melhor dizendo, o horóscopo tem para te dar.
Vão ver qual cor de camisa tem que se vestir. Uma coisa é ser influenciado por demônios. Pior ainda é ser influenciado pelos tronos da maldade, que são superiores aos demônios. Demônios são como se fossem soldados. Espíritos imundos são como se fossem os aspirantes a soldados. Os tronos da maldade são como os generais, os governadores. Quem está me entendendo, diga amém. É muito importante você conseguir perceber isso aqui. Alguns acreditam, para quem estudou isso aqui sabe o que eu estou dizendo, que os meses começaram com o zodíaco, que o zodíaco determinou qual foi o primeiro mês existente. Não precisa fazer muita força para conhecer o Nissan. Não precisa fazer muita força para descobrir que o primeiro mês a ser catalogado foi pelo hebraico, e foi pela Bíblia Sagrada. A Bíblia é mais antiga que o zodíaco. E hoje a desculpa do Sagitário, Touro, Câncer, e por aí vai, é para tentar descrever a sua personalidade. Repare que as pessoas que são de Touro são agressivas. Repare que as pessoas que são de Leão são valentes. Repare para você ver que parece que realmente o zodíaco combina com você. Vou lhe dar um conselho: se o zodíaco tem combinado com você, é porque você está literalmente debaixo do desenho dos tronos da maldade. E é tempo de você ser livre disso em nome de Jesus o Cristo. Esses tronos são governados por um governador que se assenta sobre ele. Esse governador alicerça e alimenta outros subtronos. Esses subtronos alimentam principados e potestades. Dali vai descendo até chegar um espírito imundo. Espírito Santo. Abram Gênesis capítulo 6. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso demais. Gênesis capítulo 6, versículos número 1. Muitos aqui vão ficar felizes porque queriam muito descobrir o que estava escrito aqui. Aos que oraram, chegou o tempo. Gênesis capítulo 6, versículo de número 1. Quem for achando, diga amém. Você está em casa, fique à vontade, abra os seus lábios, se relacione com Deus. Você está vivo, tem boca para falar, amém? Como os homens começaram a se multiplicar na terra, lhes nasceram, olha que coisa linda, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Quem tem uma tradução diferente do que eu li, levante a mão. Está escrito aí. Quem mais tem alguma coisa diferente? Tem alguém que está com alguma expressão entre filhos de Deus diferente? Sem estar escrito filhos de Deus? Tem alguém aí? Todos está escrito filhos de Deus, é isso? Ótimo. Continuando o texto. E disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Numa ministração passada eu disse que eu ia mostrar esse versículo para vocês. Está aqui, ó. Verso 4. Havendo naqueles dias, levante a mão direita e diga, em grego da Septuaginta, gigantes. Diga gigantes. Ótimo, vamos continuar. E havendo naqueles dias os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos, estes foram valentes entre os homens, de renome, e houve na antiguidade. Quando se trata de originais, muda um pouquinho. Para você não perder a referência, como esse é um áudio acessado por muitas pessoas, eu preciso dar algumas referências. Pode ser que se torne um pouco maçante para vocês, mas é necessário que assim eu diga. O texto a ser analisado é hebraico clássico, código Leningrado B19.
Nós não analisamos a Septuaginta, porque o texto na Septuaginta não é tão linear assim quanto o texto está em hebraico. Pode ser que você não entenda bolhufo nenhuma disso aqui, não tem problema. O importante não é você entender nada disso, o importante é você entender depois disso. Ou seja, a Septuaginta não traz um texto linear, e os textos lineares são os textos mais fiéis para serem analisados. Agora isso eu quero que você entenda. Quando se trata de originais, vamos desmistificar alguma coisa aqui e parar de ficar escutando lorota da boca dos outros. Tá cheio de pastor falando de originais, mas não entende bolhufa nenhum do que está falando. O original do Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é o grego. Não, o original do Antigo Testamento é o grego e o hebraico. Vira seu irmão e diga para ele: grego e hebraico. Diga ao seu irmão: o Antigo Testamento está escrito em hebraico, quadrático, massorético. Diga para ele: e também no grego antigo, Septuaginta. Diga para ele: 70. Pronto, isso aqui já te ajuda um bocado. Só que é importante você entender uma coisa: a Septuaginta é uma tradução, por isso ela é perigosa. Enquanto o hebraico quadrático, massorético, o hebraico clássico, ele não é tradução, ele só recebeu acentuação. Se nós tivéssemos uma lousa aqui, eu te mostraria. Imagine uma letra hebraica, se é que você consegue saber qual é uma letra hebraica, se souber, melhor ainda. Agora imagine vários pontinhos, risquinhos próximo dela. Esses pontinhos são utilizados para trazer a vocalização. São as vogais que estão dentro da escrita. Sem essas vogais, um brasileiro não consegue ler. Só quem nasceu lá dentro sabe ler. Quem entendeu isso? Então os massoretas fizeram o trabalho massorético, colocando acentuação no hebraico quadrático, para que nós tivéssemos a oportunidade de ler. Antes disso, existia o hebraico, e esse hebraico foi do qual derivou-se a Septuaginta, e também o hebraico onde nós temos hoje, que é o clássico. Resumindo, esse material antigo não existe mais. Tudo que nos restou é a Septuaginta e o hebraico quadrático massorético. Quem está me entendendo? Ótimo. Ou seja, na análise do capítulo 6, nós vamos descobrir algumas coisas bem importantes aqui. Todas as revelações possuem justificações bíblicas e possuem fundamentação bíblica. Nós não trazemos coisas aqui para te deixar ao pé da letra maluco, dizendo coisas de louco. Nós usamos a Bíblia, usamos os originais, para que você conheça as verdades que estão escritas aqui. Nós vamos trazer para você hoje, por meio da misericórdia de Deus e o presente que Ele quer nos dar, a origem dos espíritos imundos. Quantos já ouviram Jesus falar sobre espíritos imundos aqui? Primeira coisa que você vai aprender, tome nota, escreva aí. Diga ao seu irmão assim, ó, antes de tomar nota: espírito imundo e demônio são diferentes, não é a mesma coisa. Agora alguns vão descabelar um pouquinho aqui. O que se manifesta dentro dos templos não é só demônios, são espíritos imundos. Dificilmente um demônio se manifesta num corpo. Dificilmente. Não significa impossível. Quem me entendeu, diga amém. O que se manifesta nos corpos hoje são espíritos imundos. Quem já foi em terreiro de macumba vai descobrir e vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Quem já foi, levante a mão, deixa eu ver. Ótimo, muito bom. Quem já viu os espíritos que se manifestam lá em Pedra em Bala, café, pinga? Quem já viu? São espíritos imundos. Esses mesmos espíritos operam dentro do espiritismo. Entra na internet, escreva lá assim, ó, dentro do YouTube: Espiritismo Umbanda. Espiritismo é o início da mesa branca, de luz branca, né? De luz, só se for de luz negra. Essa mesa branca simplesmente começa com obras sociais. Não sei porque Deus quer que eu diga isso, mas eu vou dizer. Começa com obras sociais, com obras bonitinhas. Daqui a pouquinho vai começar a existir algumas roupinhas brancas e alguns, gestozinhos diferentes, algumas imposiçãozinhas de mão. Cuidado com as imposições de mão. Uma única imposição de mão pode transferir demônios dentro do corpo de pessoas, daqueles que possuem demônios, como pode transferir a unção de Deus para aqueles que possuem a unção.
Quem está me entendendo? Cuidado com aqueles que põem a mão na sua cabeça, porque eles podem transferir coisas que você não gostaria que entrassem dentro de você. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, depois de alguns rituais meio estranhos que você achar que é normal, eles vão começar a baixar o nível com você. Em um curto espaço de tempo, eles vão colocar um cabresto no seu pescoço, dizendo que se você sair de lá, você está negando a fé de Allan Kardec, Ana Blavatsky, todas as demais vertentes. Em um curto espaço de tempo, você vai estar fazendo macumba sem nem tão pouco prestar atenção. A mesma coisa se estreita dentro de Umbanda, a mesma coisa se estreita e se manifesta dentro da macumbaria, a mesma coisa se estreita dentro do Espiritismo, em todas as vertentes dele, principalmente do Allan Kardec, e a mesma coisa se estreita dentro da maçonaria, a mesma coisa. Antes de eu estar casado com a minha esposa, eu fui namorado de uma moça, e o pai dela era maçom e nós não sabíamos. Eles zelam muito pela aparência e prometem muito dinheiro às pessoas. Prometem que são donos da sociedade, que vão te enriquecer e vão te dar muito dinheiro. Prometem que você está junto com eles, eles vão te ajudar, mas o que eles querem é a sua alma. Sabe que coisa engraçada? Esse moço, ele praticava todos os procedimentos da maçonaria. A princípio parece uma roda social muito legal, como o Rotary Club, que também é braço da maçonaria, para quem não sabe. Quem gosta de ir nas festinhas do Rotary, cuidado, tá? Ou seja, no começo é um clube social muito gostoso, muito bonito. Pessoas de alta sociedade, de alto padrão estão lá, bons carros, bom dinheiro. Eles vão até te abençoar. Tá cheio de pastores lá dentro. Vira sua mão, abre a boca. Fala para ele, tá cheio de pastor maçom. Vira sua mão e diga para ele, tá cheio de pastor maçom, acorda. Tá cheio de pastor maçom lá dentro. E aí, pastor, que isso determina para as pessoas? Um dos pastores, nós damos manutenção, nós damos paternidade. Esse pastor chama Erickson, ele veio de Portugal. Ele veio de Portugal e estava morando em Maringá. E dentro do conselho dos pastores, o principal dos conselhos dos pastores era maçom. Líder de uma grande igreja de sabe quantas mil pessoas. E junto dele mais um bocado de pessoas. Todos eles praticando a mesma coisa. E eles se achegaram diante de uma pastora que está coligada junto com a gente e tem paternidade junto conosco por meio do pastor Erickson. E convidaram ela para fazer parte do conselho de pastores e se alinhar à maçonaria. Conselho que eu dou para vocês: a desculpa dada lá dentro é que todos buscam o mesmo Cristo que eu e você. A desculpa dos pastores que fazem parte de lá que buscam o mesmo Cristo, a pergunta é, então por que não vivem o que está escrito aqui? Por que não usam como regra de fé aquilo que Jesus disse? Por que não demonstram o que está escrito aqui? Por que não vivem o caráter de Cristo? É muito fácil pegar uma Bíblia e disfarçar na frente de um bocado de fiel que está cegado. É muito fácil pegar uma Bíblia Sagrada e dizer que é pastor. Para ser pastor hoje é muito facinho. Abra um templo, ganhe um CNPJ, coloque lá título pastor, você vai ser. Agora, para ser chamado pastor, tem que nascer pastor. Tem que nascer. Eu não sei porque Deus quer que eu toque nisso, mas eu vou tocar com muito gosto. Não tenho medo de homem, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de ninguém, absolutamente de ninguém. Eu sei quem habita e quem opera dentro de mim. E eu sei o que Deus é capaz de fazer com aqueles que lutam contra aqueles que são dele. Esse moço, o qual era pai da moça cuja eu era namorado, um dia estava dentro de casa e começou a discutir com a filha, que era comum dele, histérico, e gritava. Só que nesse dia a janela dele estava aberta. E de repente ele começou a gritar e começou a... Eu não vou falar o nome porque eu sei que esses áudios rodam o Brasil inteiro. E assim aconteceu, começou a gritar com ela e de repente passou um carro de vidros escuros. Simplesmente abaixou o vidro. De repente subiu o vidro e avançou. Ele ficou possesso de ainda mais raiva e começou a descascar o abacaxi com ela.
Olha o que você fez. Eles me viram discutindo com você. Eles me viram discutindo com você, olha o que você fez. Por quê? Porque todo maçom tem que preservar a sua integridade. Todo maçom tem que preservar a sua postura. O espiritismo é a mesma coisa. Tem que mostrar que está bem, mesmo que não esteja, mas tem que aparentar que está. Fui pegar os livros dele, você tinha que ver coisas absurdas. Quem já viu o mundo espiritual, já viu demônios, não precisa fazer força para ver na capa do livro. No começo são livros bonitinhos. Conforme você vai andando de níveis e mais níveis. Eu estou falando para quem está lá há mais de 30 anos. Eu não estou falando para quem entrou lá faz 2 dias, nem no espiritismo, nem na maçonaria. Que para mim hoje são os dois que me preocupam um pouquinho. Se você já frequentou o espiritismo, se você já frequentou a maçonaria, vou só te dar um conselho. Você não sabe nada do que você está falando. O dia que você estiver lá 30 anos, aí você vai ver o que está acontecendo com você. Eu estou falando de pessoas que avançam níveis e mais níveis. Um segundo, moço. Nós precisamos aprender o que realmente existe e acontece. Nós precisamos entender o que realmente se manifesta. Esse homem desenvolveu retocolite, se eu não me engano é isso que fala, o nome da doença. Ele tinha incontinência dentro do intestino. Engraçado. Nunca foi curado disso lá dentro. E desenvolveu isso exatamente lá dentro. Dentro da maçonaria acontecem algumas coisinhas que as pessoas não conhecem. Os que tiveram a oportunidade de escaparem de lá e dentro do espiritismo descobriram as mesmas coisas. O espiritismo te afunda para dentro da macumbaria e da feitiçaria. A maçonaria te leva para o satanismo. Que a maçonaria não trabalha com voodoo. A maçonaria não trabalha com feitiço. Eles trabalham com satanismo territorial. Eles fazem parte da nova ordem mundial. E fazem parte do plano, que não é tão bíblico assim, dos Illuminatis. Eles fazem parte disso. São fechados, não são abertos, e investigam as vossas vidas. Conselho que eu dou para vocês: não se iludam. Se eles descobrirem que você é parente ligado de um cristão verdadeiro, você nunca vai crescer lá dentro. Nunca. Se eles descobrirem que você é parente de um cristão sistêmico e cegado, não vai fazer tanta diferença. Estão todos jogando no mesmo time. Absolutamente jogando no mesmo time. Antes de morrer, graças a Deus, esse homem reconheceu a besteira que fez e parou de frequentar lá dentro. Existem certos níveis da maçonaria, pelo pacto inicial e pelo processo de morte inicial, que é feito para adentrar lá dentro. Existem certos pactos que são feitos, que se você chegar até certos níveis e não sair de lá com Jesus, você pode ter a certeza absoluta que eles vão dar um jeitinho de matar você. Todo pai maçom que possui um filho, esse filho vai ser aberto no mundo espiritual para ter problema de cabeça, ou vai morrer de câncer. E o diabo vem buscar o primeiro. Isso aqui não é conto de carochinha. Isso aqui sai da boca das pessoas que saem de lá de dentro. Todos. A maçonaria não é uma instituição pequena e nova. A maçonaria já existe há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Eles estão dentro das escolas. Há alguns bons anos começaram a adentrar dentro das igrejas. A maioria dos pastores maçons não possuem movimento do Espírito Santo. Por que será? Por que será que o Espírito de Deus não se move, hein? Por que será que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo na reunião desse povo? Por que será que as curas e os milagres não acontecem de forma extraordinária e principalmente a presença de Deus não se manifesta lá? Se alguém ficar ofendido, me desculpa, mas parece missas evangélicas, onde todos sentam, falam, escutam, vão embora do mesmo jeito que entrou. O Espírito de Deus não se move lá. Por que será? Mas o incrível que parece são reuniões com 1.000, 2.000, 2.500 pessoas. Eu fico boquiaberto. São pessoas que vestem a camisa do pastor, são pessoas que vestem a camisa do templo, e são pessoas que morrem por tudo, menos por Jesus.
amam a doutrina, vivem a doutrina e fazem tudo pela doutrina, até morrem pela mesma doutrina. Um conselho que eu dou a vocês: se o Senhor Deus quer me usar para ensinar sobre isso, eu vou ensinar sobre isso. Cuidado com o que vocês fazem e cuidado com quem vocês se relacionam. Cuidado. Nós estamos trabalhando com o mundo espiritual e o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Absolutamente não é brincadeira. A maçonaria faz questão de desenvolver as mulheres. E é engraçado o tratamento que eles dão às mulheres. Quando eles começam a criar jovens, eles começam a produzir dentro delas entendimento e sabedoria para que elas casem com pessoas de alto nível social. E quando elas chegam a uma certa faixa etária, elas ganham uma capa de rainha, sacerdotisa. E elas recebem a incumbência de estarem no meio da política, estarem no meio de todos os lugares. Agora, por gentileza, digam ai. Agora é hora de vocês apanhar um pouquinho, junto comigo. Eles aplicam princípios do reino e a grande maioria do corpo de Cristo não faz. Eles estão dentro da política, estão dentro da mídia, estão dentro das escolas, estão dentro de todos os lugares culturais. E nós achamos que estar no meio desse povo é religião. Nós achamos que estar no meio desse povo social é secular. Vira seu irmão e diga para ele: tire essa filosofia da sua cabeça. Diga ao seu irmão: o reino dos céus é manifestado com cultura, moral e poder. Cultura está relacionado em cidades. Quer ver cultura? Ônibus. Quer ver cultura? Táxi. Quer ver cultura? Vender picolé, vender tapioca, vender qualquer tipo de coisa. Isso é cultura. Não, pastor, isso é secular. Meu pastor ensinou. Então você pede para ele pegar a sua Bíblia Sagrada e mostrar de onde ele tirou isso. Que essas coisas são seculares. A palavra mundo é sistema de governo, é filosofia. É como se fosse política. Imagine os políticos dessa terra, que são um bando de picareta. Pensa neles um pouquinho. Você vai entender o que significa a palavra mundo. Sistema de governo, isso é mundo. Não é coisas físicas, lugares físicos. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. O símbolo da maçonaria é o símbolo do obelisco. É um símbolo de fertilidade sexual. É um homem com as pernas abertas e uma mulher com as pernas abertas produzindo sexo. Engraçado, não é? É aberto um portal dimensional dentro de todos os homens. Jesus, você vai deixar eu falar isso mesmo, né? Entre o genital dele e o ânus dele é aberto um portal dimensional ali para que os demônios transitem. E façam de você oscilado, façam de você bipolar, façam de você duas pessoas e às vezes nem você mesmo consegue enxergar o que acontece. Aquele homem que era pai daquela moça que eu namorava. Meu Deus do céu. Era incrível como ele conseguia sentar e te falar tudo bem e daqui 3 minutos dar um piti. Isso era incrível, era incrível. Orei para um grande empresário em Florianópolis. Grande empresário. Estava orando pelo filho dele. O Senhor Deus falou: filho, pede para ele colocar a mão no genital dele. E coloca a mão entre o genital dele e entre o lugar onde se libera os excrementos. Ele olhou para mim com uma cara muito assustada. Eu falei: calma, cara, você tem sangue do seu pai, relaxa. Nós vamos fechar um probleminha com o seu pai. Eu não sabia nada que estava acontecendo com ele, absolutamente nada. Começamos a orar para quebrar aquele portal dimensional. São os lugares onde o diabo entra dentro do corpo das pessoas. Para quem não sabe, na maioria das vezes ele entra pela nuca. E quando existem pactos, principalmente com a maçonaria, é feito ali por baixo. Sabe por quê? Porque é uma regra da maçonaria: toda a primeira obra que você gerar tem que ser deles. Ou seja, todas as suas finanças vão ficar reduzidas a eles. De alguma forma você vai ter que entregar isso para eles. Esse homem, senhor muito amável, que eu aprendi a amar demais, ele começou a ter problemas financeiros, engraçado. Eu só perguntei para ele quando eu conversei com ele: o senhor já reparou que tudo que o senhor tinha, sem querer, parece que começou a ir embora? O senhor já conseguiu reparar que parece, com toda a inteligência que o senhor tem, com toda a mente empreendedora que você tem, você fazia coisas que tinham que dar certo e não davam? E parece que você sempre perdia parte disso. Ele botou a mão na cabeça e começou a prestar atenção. Por que o portal dimensional é feito ali embaixo?
Porque o símbolo da maçonaria produz a sexualidade da fertilidade. Eles zelam pela fertilidade. Ou seja, tudo que é produzido e gerado, primeiro é deles. Engraçado, será que eles estão pedindo dízimo, é isso? Além deles adorarem todos os deuses do Egito, e o conselho, tá? Eles não sabem disso. Somente o maçom grau 33 para cima começa a ter consciência do que está fazendo. São todos cegos, não sabem o que fazem, estão sendo extremamente bem iludidos. Agora o problema está aqui, ó. O problema está aqui. O espiritismo e a maçonaria trabalham com nível intelectual. Trabalha com pessoas de alto nível intelectual, diga intelectual. Esse é o problema. A grande maioria dos brasileiros não se importa em ganhar conhecimento e se informar das coisas. Não se importa em descobrir o que realmente acontece, nem tampouco se relacionar com Deus para descobrir. Eles sabem muito bem como ludibriar uma pessoa e como enganar uma pessoa direitinho. Eles sabem muito bem como lidar com as circunstâncias. O Rotary Club chegou a uma época que nós estávamos em construção em Minas Gerais. E eles vieram oferecer toda a construção do templo, de graça. Com qual interesse? O único interesse que eles queriam era colocar uma plaquinha no templo. Eu disse para eles, se nós não quisermos colocar essa plaquinha, não haverá construção. Por quê? Para mostrar boa obra social? Não precisa. Se eles querem viver o que está escrito aqui, a Bíblia Sagrada diz que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Se eles vivem os princípios do reino de Deus, como alguns pastores que fazem parte de lá ensinam, então por que eles precisam mostrar a obra deles? A pergunta é, por que eles colocam só na entrada das cidades aquele G da maçonaria ou símbolo da maçonaria? Aquilo são portais dimensionais que transitam principados e potestades. Bate naquilo, você vai preso. Quebra aquilo, você vai preso. Rela naquilo lá, aquilo é patrimônio da cidade. Literalmente patrimônio. Tanto deles quanto do Lions, quanto da maçonaria. Ou seja, cuidado com o que você aprende e cuidado com o que você faz. A questão é, você faz a sua vida aquilo que você quiser. Jesus te deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolher entre Deus e o diabo. É o seu desejo. O conselho que eu quero dar a todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, absolutamente todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, absolutamente, cuidado onde você coloca os seus pés e o que você faz. O pouquinho que vocês me escutaram falar da maçonaria não tem 10% do que lá acontece. 10%. Se vocês vissem os atos, as cerimônias e os processos que eles manifestam ali dentro, depois de alguns níveis, eles vão ficar escabrosos. O famoso bode que tantos dizem que não existe, possui, ele é real. Só a partir do nível 33 você tem acesso a ele. Várias coisas que muitos aqui não sabem que possui, lá possui. A prisão que é feita dentro deles é tão grande que você não tem noção do que realmente acontece. Hoje, de envolvimento, os dois piores lugares para se envolver é maçonaria e satanismo. São os piores lugares para se envolver. São os piores lugares para se envolver. Maçonaria não é uma religião, como alguns acreditam. Não te faz contato com Deus. Eu só quero deixar uma coisa bem clara para vocês, e que isso fique estabelecido. Eu estou prestando atenção em ver o irmão levantar a mão direto e ficar incomodado com o que eu estou dizendo, e algumas outras pessoas fazerem umas carinhas um pouquinho feias. Se você frequenta lá ou não frequenta lá, eu só quero te dar um conselho. Você está buscando quem e o que? Deus? Para buscar Deus, aprenda uma coisa: o livro mais antigo da terra está aqui na minha mão. Todas as religiões vieram daqui. Mais de 5.500 anos de história, com todo o ceticismo e incredulidade da terra, nenhum crítico textual quebrou o que está aqui. Agora desculpa, não me ache arrogante, eu sei do que eu estou falando porque eu estudei. Eu estudei o que eu estou falando. Eu não vivo de lorota de escutar da boca dos outros, não. Eu vou procurar a fundo para ver o que está lá.
Se precisar entrar dentro de escrito egípcio, eu entro. Se precisar entrar dentro do arcadiano, eu entro. Se precisar entrar onde tiver que entrar, eu entro. Eu não escuto lorota dos outros. Eu não escuto lorotinha dos outros e papinho furado das pessoas. Eu procuro descobrir de onde vem. E deveria assim ser com todos vocês. Todos vocês. Se eles dizem que vivem o reino de Deus, se eles dizem que eles vivem o Rei Jesus, então por que não existe adoração a Cristo lá? Por que não é produzido tudo que está escrito aqui lá dentro? Por que a regra de fé deles não é o que está escrito aqui? Por quê? Da onde estão os rituais que eles produzem lá dentro? Da onde? Da onde veio os rituais espíritas que eles dizem que são espíritas cristãos? Cristãos, melhor dizendo. Querem o pior, relou na Bíblia, dançou, amigo. Enquanto não estiver usando a Bíblia, ainda fica mais gostosinho de lidar. Mas falou que o que eles creem está aqui, vai dançar. Vai dançar. Ana Blavatsky disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Tudo que está escrito aqui. E João Batista operava no espírito de Elias. A Bíblia por si só ela se explica, ela não precisa nem de ninguém para ler ela. Perguntaram para João Batista: ei, João Batista, você é Elias? Ele disse: não. Só isso já basta. Andar no Espírito, a própria Bíblia diz, o contexto diz, andar na mesma força, andar no mesmo vigor, andar na mesma espiritualidade. Não significa ser reencarnado. Hebreus 13, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: ao homem cabe viver uma única só vida, morrer e ir ao juízo. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Pastor, eu tenho parentes que são maçons. Pelo amor de Deus, ora por eles. Pastor, eu tenho parentes que são espíritas. Ore por eles, mas vou te dar um conselho: respeite-os. Não tente chamá-los de endemoniados. Não tente chamá-los de sabe-se Deus o quê. Respeita eles. Um dia você esteve cego e hoje eles continuam estando. Pastor, como você garante que o cristianismo é a verdade? Quem diz para você que o cristianismo é verdade? O cristianismo é a religião. Então como que o senhor garante então que esse negócio de reino de Deus, isso é a única verdade? Estude. Tudo que você vê de religião sai daqui, ó. Todas. A carta magna está aqui na minha mão. Segunda coisa importante: o que está escrito aqui se cumpre. E o que está escrito nos outros livros se cumpre? Quer deixar um cientista encabulado, quer deixar ele doido? Mostra para ele as profecias. Me dá 5 minutos para te ensinar só uma delas. Jeremias profetizou que o povo sairia de Israel, seria disperso, e depois voltaria para a própria terra, falando na sua própria língua de origem. Bonitinho isso, né? A Bíblia descreve que o povo de Israel saiu. Depois de 2000 anos. Quem está me ouvindo, diga amém. A cotovelo, irmão, diga para ele: não é 200 anos. Diga para ele: é 2000. Diga para ele: não é 2 meses. Diga para ele: é 2000 anos. Voltaram falando hebraico clássico. Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que significa isso? Já vou lhe explicar. O povo mais tradicional da terra são os judeus e os japoneses. Um japonês morre para guardar a cultura dele, ao ponto de fazer aquela cerimônia de colocar uma espada no peito, soltar o corpo e morrer. Eles são os mais tradicionais, junto com os judeus. Se um japonês mudar para o Brasil e casar com uma brasileira, ele vai se tornar um nippon, não lembro como é que chama. E se alguém souber aí me ajude. Acho que é nippon, não lembro, uma coisa assim, é isso? Nippon, não é isso? Ele vai se transformar num nippon. Por quê? Porque ele criou um casamento interracial. É um japonês junto com um brasileiro. Ele vai ensinar a cultura para a esposa, e o filho vai nascer debaixo da cultura dele, junto de uma cultura brasileira. Depois o próximo filho dele, o filho dele vai casar com uma outra brasileira. E vai ter um filho que vai casar com uma outra brasileira, ou com um brasileiro, e vai ter um filho assim subconsequentemente. Conforme as gerações vão passando, a cultura vai se esmorecendo e vai se acabando. Se nós juntarmos só 8 gerações, a Bíblia descreve que nós podemos viver aproximadamente 80 anos. 8 vezes 8 dá quanto? Ou seja, 640 anos depois.
Já se passaram 8 gerações. A pergunta é: qual tradição até o dia de hoje subsistiu 640 anos de casamentos interraciais? Existem países que desapareceram com 90 anos. Existem nações que desapareceram com 90 anos. Existem povos que se desapareceram com 230 anos. E o povo saiu de Israel, foi para outros lugares. E depois de 2000 anos, não é 640 anos, 2000 anos voltaram para Israel falando o próprio idioma. Quem voltou não foi quem saiu, quem voltou foi quem foi mesclado com um bocado de gente. My name is Wagner Ribeiro Ferreira. O meu nome Ribeiro é um nome hebraico. Você vai encontrar na sua Bíblia aí, Ribeiro. É riachinho pequeno. Os judeus, quando saíram lá de Jerusalém e começaram a se esconder em outras terras, começaram a colocar o nome de plantas, de terras, de coisas naturais. Existem muitos judeus que têm o sobrenome de Ribeiro, que em hebraico é Peleg, em inglês Brook, por isso vem Brook. Estão entendendo isso aqui? Ou seja, eles saíram de lá, começaram a viver em todos os lugares, depois voltaram para Israel falando em hebraico. Quem está me entendendo? Deixa eu deixar você agora bem doido. Deus usou um homem por nome, essa vai deixar você maluco, Hitler. É difícil de engolir, gente. Eu estou dizendo para você, até o dia de hoje eu falo isso aqui, mas não passa direito na minha goela. E vou lhe explicar como. Quando Hitler tentou montar quando um ateísta, um incrédulo, tentou acabar com a religião, tentou acabar com o contato das pessoas com Deus, ele começou a tentar matar todos os judeus que existiam. Quando ele começou a matar, que você via aquele massacre terrível, aquele bando de pessoas sendo mortos por guindaste, gente, foi um negócio horrível. Quem lembra disso aqui, levanta a mão. Hitler começou a matar todos os judeus que estavam naquela região. Sabe o que aconteceu? Aquilo mobilizou o mundo. Diga amém por isso. Depois disso, as Nações Unidas se juntaram e criaram para Israel aquilo que só Israel tem hoje. Vai dizendo amém. Você lê a Bíblia Sagrada, Jesus disse que Israel nunca ia ser destruído. Desculpa, Deus disse que Israel nunca ia ser destruído. Israel é um ovinho desse tamanho no meio de nações gigantescas. O povo bate, cresce, destrói, reconstrói, ninguém acaba com aquilo. A maior tecnologia do mundo está dentro de Israel. O maior sábio da atualidade, Norman Chomsky, é judeu e é de lá. A tecnologia de nano veio de lá. O robozinho pequenininho que anda dentro da sua veia para poder desentupir sua veia veio de lá. Os Estados Unidos é uma colônia israelita. Os Estados Unidos não é bobo, é nada. Eles ficam na cola de Israel só esperando para poder comer os despojos e absorver a inteligência que aquele povo tem. Ou seja, junta-se todas as nações representantes das unidas, que hoje já não sei que G que é mais, se é 8, se é 9, se é 10, se é 15, se é 30, cada dia aumenta um. Pegaram Israel e deram para Israel uma coisa que os países demais não têm. Vira a sua mão de cá para ele: escritura de país. Por isso que eu tenho que falar para vocês que Deus usou Hitler. Foi depois do que ele fez que o povo que as nações se juntaram, fizeram isso e começaram a reconstruir Israel. É difícil de engolir isso aqui. Depois que acontece o massacre, acontece essas reuniões, passa todo esse momento, os judeus começam a voltar, falando na mesma. Agora pega a ciência e analisa os fatos, depois que disse, e manda a ciência quebrar o peso e o poder de uma profecia e os seus cumprimentos. Ou seja, hoje nós temos sido atacados de todo o tipo de forma possível. Nós temos sido atacados de todo o tipo de jeito possível. Só existe um evangelho. Não é o evangelho de Allan Kardec. Ele nunca esteve com Jesus. Não, pastor, na realidade ele psicografou. A pergunta é: cadê o nome dele aqui? Aonde está? Onde está o nome na Bíblia Sagrada de Allan Kardec? Porque a Bíblia é mais antiga do que ele. E será que Deus seria tão inconsequente de psicografar o evangelho para alguém e não pelo menos registrá-lo, o nome dele aqui?
Nem em grego, nem em hebraico e nem em nenhum dialeto subconsequente você acha o nome desse camarada. Absolutamente nenhum deles. Como hoje nós não vamos ensinar sobre seitas e heresias, nem temos o desejo de fazer isso, é só trazer um alerta para vocês. Aprenda uma coisa bem clássica: a única mensagem que Jesus trouxe foi a mensagem do reino de Deus. A única coisa que Jesus estabeleceu aqui foi o reino de Deus. Paulo disse, abra sua Bíblia aí e leia isso aqui por favor. Gálatas capítulo 1, versículo, acredito que 6. Agora, o dia que vier uma duvidazinha no seu coração sobre cair pelo poder de Deus, se essas manifestações elas não são reais, abra o YouTube, escreva assim, ó, série Cair pelo Poder de Deus, Wagner Ribeiro. Tem 4 horas de ensino no grego ali. Tem 4 horas provando que o poder de Deus é real e que cair pelo poder de Deus não só é bíblico nas traduções como nos originais. E assim que o Senhor Deus nos deixar, nós vamos gravar o hebraico. Eu não sou maluco de trocar minha salvação por uma coisa que eu não sei o que é. Nem tudo que reluz é ouro. Gálatas capítulo 1, quem achou diga amém. Verso 6 em diante, nós vamos encerrar aqui no verso para baixo. Admira-te, olha que Paulo disse aos Gálatas: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Cuidado, se até no nosso meio evangélico está cheio de besteira, quem dirá fora dele? Se até no nosso meio está cheio de pastor ensinando lixo, imagina fora disso. Todos estão sujeitos a estarem cegados. Vou dar um conselho para vocês, por um segundo feche os olhos todos rápidos comigo, agora abra os olhos. A pergunta é, o que mudou? Nada. Cegueira é exatamente isso. Para você está tudo normal. Para você é exatamente do jeito que é. E na realidade, meu querido e minha querida, a cegueira faz com que você ache que está tudo bem, tudo normal. E na realidade você está cego. Jesus diz, vem comprar colírio de mim para que enxergues. Colírio para enxergar? Colírio faz alguém que está cego voltar a enxergar? Caiu a ficha? Colírio limpa os olhos. Pegou? Colírio limpa os olhos. Capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro. Vou ler do começo, não você vai perder o contexto. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele não diz do evangelho deles, e sim o de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja ele maldito. Você tem temor disso? Se você não tem, eu não sei mais o que pode te dar temor. Se você não tem temor de poder estar fazendo algo errado, eu não sei o que você pode ter temor. Cuidado das reuniõezinhas que você pode ir. Cuidado com as coisas que você escuta. Jesus Cristo disse, quando alguém vier bater na porta da sua casa, cuidado. Cuidado com quem você deixa entrar. Porque o que essa pessoa fala pode mudar a sua vida. Pode transtornar o evangelho de Cristo. Ele deixou bem salientado e bem importante para você escutar, que o que nós escutamos das pessoas pode construir os nossos conceitos. Quem está não entendendo, diga amém. Pode literalmente construir conceitos dentro de você. Ei, já ensinei, quem veio aqui diga amém. Ensinos determinam os conceitos, conceitos formam as convicções, e as convicções produzem atitude. Ensino é instrução, conceito é o que forma a cabeça. Convicção é aquilo que você está firme, vira sua regra de fé. E aquilo que você está firme é desse jeito que você age. Ou seja, as suas atitudes hoje são frutos de ensinos. A pergunta é, seus ensinos estão certos ou errados?
Se estiverem errados, você está agindo errado. E isso é um perigo muito, muito grande. Abra Tessalonicenses bem rápido. Primeiro capítulo, capítulo 4. O diabo tem bombardeado. O diabo tem literalmente bombardeado as nossas mentes com sexualidade. Pastor, por que o senhor falou da maçonaria? Eu te explico rápido. O objetivo deles é a fertilidade. E é debaixo da condição da sexualidade. Eles são os maiores produtores disso hoje dentro da mídia e dentro do mercado. Eles são os maiores produtores desse tipo de mídia. Agora não me importa mais falar de maçonaria. Agora me importa falar aquilo que tem nos tocado aqui. É por isso que quando você vê um homem, você nunca vai ver um homem magrelo de cueca. Nem uma mulher sem dente, com os olhos feios, toda torta, fazendo programa, fazendo propaganda. Vocês estão até rindo, né? Fazendo propaganda de biquíni. Você nunca vai ver um homem mais feio que dói fazendo reclame de pressa ou barba. No mínimo tem que mostrar o tórax dele, os brações, aquela pele, né? Estilo Julio Iglesias. É assim? Você nunca vai ver isso dentro de um programa de televisão. Por quê? Porque o propósito não é atacar a sua consciência. Quem lembra disso? Consciência, você tem consciência. Subconsciente você percebe. O inconsciente, só no espírito você tem acesso. Freud agora tá virando lá no túmulo, lá, puxa vida, por que ninguém me ensinaram isso? Tadinho, morreu sem explicar o inconsciente. Fica tranquilo, nem tudo Freud explica. Jesus explica. Ele é a luz do mundo. A palavra luz em hebraico é conhecimento. Ele é o conhecimento que vem para trazer realmente a solução para o sistema. Isso me preocupa, porque hoje a maioria dos jovens, maridos e esposas, praticam lascívia. Conselho, tenham intimidade no casamento de vocês. Eu escutei uma pregação hoje, achei engraçado. O pastor falou assim, olha, que Zaqueu estava defraudando as pessoas. Defraudar, gente, não é roubar. Defraudar é privar. Ele deve ter associado a palavra fraude com defraudar e juntou uma palavra com a outra. Paulo disse, não defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo. E depois vos ajunteis a consentimento mútuo para vos aplicardes em oração. E depois vos ajunteis novamente, para não serdes tentado no libido. O que Paulo disse aqui? Aos casais que estão aqui, por gentileza, mantenham a vida sexual de vocês ativa. Por favor, façam isso. Mulheres, vocês vão estar guardando os vossos maridos estão guardando as vossas esposas. Defraudar significa privar, não seja ladrão de sexo. A palavra libido significa apetite sexual. Se vocês não mantiverem uma comunhão sexual, agora tira essa palavra que eu não gosto dela. Se vocês não praticarem uma comunhão de intimidade um com o outro, vocês estão abrindo a oportunidade para que espíritos da maldade tragam a influência de adultério contra vocês. E o pior, vocês sejam tentados no libido. Como que eu sou tentado no libido? Num pôster que está ali de um homem e de uma mulher seminua. Num reclamezinho no YouTube, quando você vai assistir um vídeo que aparece aquela mulher toda seminua naquele negócio. Ou um homem. Nos programas de televisão, porque eu não sei o que a Globo produz. Se é lixo ou outras palavras que vocês vão ficar com vergonha se eu disser elas aqui. Se eu usar a palavra estrume, quem sabe não te incomoda tanto. Agora associa com as outras demais, você vai entender o que eu estou querendo dizer. É um nível baixíssimo. Disse isso na última vez, vou dizer de novo, porque o Senhor Deus me disse, tem um bocado de gente perdendo tempo com novela aqui. Tem um bocado de gente que não aguenta, passa o dia inteiro com a novelinha lá, plim, 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 plim. Por que você não aproveita o tempo que você está na frente da novela para gastar tempo para se relacionar com Deus? Se tem que falar da vida de alguém, para de falar da vida dos outros, fala da vida de Cristo. Se tem que ver a história de alguém, pega a sua Bíblia, entre dentro dela e preste atenção naquilo que aconteceu com o seu Senhor. É muito bonitinho falar isso aqui, mas está na hora de você praticar. Você é o que você come, foi ensinado isso aqui na última ministração. Você está passando um tempo inteiro se alimentando, e é por isso que a sua sexualidade está bagunçada.
É por isso que a sua sexualidade está toda oscilada. É por isso que você não consegue olhar para a mulher sem dar uma olhadinha para trás. Provérbios diz: não te prendas os teus olhos na formosura dela. Os caminhos dela são câmaras que te levam ao inferno. Ao inferno. Isso é que a mulher adúltera pode te dar. Em Provérbios diz: não dê as tuas forças aos outros, e nem os teus anos a cruéis. Sabe o que está dizendo aí? Você está gastando quanto tempo para estar firme e alicerçado com Jesus? Para simplesmente depois de 10 minutos, você dar os teus anos a uma outra família que nem a sua. E dar todos os seus dias a sua força a cruéis, a demônios, que estão induzindo essas mulheres. O senhor quer que eu mostre? Judas, por favor. Capítulo único, não tem dois capítulos, é um único. Versículo 17. Capítulo único, versículo 17. Quantos estão aprendendo um pouquinho aqui? Diga amém. 17:1. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que fora predita pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último dia, no último tempo, haverá escarnecedores. Olha o que está escrito aí, gente. Andando segundo as suas ímpias concupiscências. São eles os que causam divisões. Ah, olha para cá, deixa eu te ensinar isso aqui. Vira sua mão e diga para ele: I. Diga para ele: di. Esse prefixozinho ele é perigoso. Em toda palavra você tem prefixo, sufixo e radical. Prefixo é o que começa, sufixo é o final, radical é o interno disso. Exemplo, a palavra Bereshit em hebraico. Se você tirar o prefixo e o sufixo, você chega no radical. Você tira o Shevá, você tira o prefixo e o sufixo, você chega no radical. Radical é roxo, roxo é cabeça. Olha como é que muda todas as coisas. O livro de Gênesis não trata de sistematização cosmológica, de como começou todas as coisas, sim de quem começou todas as coisas. Bereshit Zebará Elohim, no princípio criou Deus. Ali não está dizendo no princípio. Bereshit, quando você vai no radical daquilo lá, é roxa, cabeça. A palavra bará é verbo, criar. A palavra Elohim é Deus. Ou seja, ali está dizendo que quem iniciou todas as coisas foi um cabeça só. Quem é esse cabeça? O Deus de Israel. Está vendo? Não trata de contar como começou, e sim quem começou todas as coisas. Espírito Santo. Engraçado, o Espírito de Deus está me pedindo para dizer uma coisa aqui, eu vou dizer. Pessoas do meu lado direito e pessoas do meu lado esquerdo, eu não sou comprado por ninguém. Eu não sou encomendado por ninguém. O que Deus me dá para falar, Ele me traz na hora. Procure algum papel meu escrito ali. Eu não sou encomendado por ninguém, eu não sou comprado por ninguém, não estou preocupado com nenhum tipo de encomenda de ninguém. Quando eu ministro em um lugar, ninguém me manda. Hoje o tema da mensagem é essa. Você guarda o seu tema, eu vou trazer o que Deus tem para trazer. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Então, por gentileza, tomem cuidado com isso aqui, porque eu não sou Maria vai com as outras, nem sou comprado pelos outros. Pode ser a minha esposa, eu não sou comprado por ninguém. Debaixo da unção de Deus eu não tenho amigo. Eu quero que isso fique bem claro para todos. Eu faço e trago aquilo que o Senhor Deus quer que seja trago. Aqui está dizendo uma coisa muito interessante. Aqui está dizendo que não só eles trazem uma ímpia concupiscência, uma mente totalmente que maquina a prostituição e o lixo. Como diz aqui, ó, são estes que causam divisões. Esse prefixozinho de, ele é problemático. Todo dia divide. Dividir. Um para cada lado. Divórcio, um para cada lado. Dissolução, um para cada lado. Divisão. O que significa divisão? O prefixo di significa dois. Quando você fala de visão, ó, dois, visão, significa que existem duas visões dentro de um lugar. Divisão. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Vira para chamar, diga para ele,
diabo. Caiu a ficha? É Ele quem produz isso. Tudo que divide vem dele. Quem aprendeu? Capítulo único, versículo 19. São esses os que causam divisões. São o quê? Deixa eu ver se a sua tradução está boa. São o quê? Eita, e depois desse texto tem o que aí? Esse Espírito está com E minúsculo ou maiúsculo? Se tiver minúsculo, pode passar a caneta e bota maiúsculo. Isso é o Espírito Santo. Esse pneuma aí na construção gramatical está falando sobre o Espírito Santo. Agora nós estamos com um problema. Aonde existe sensualidade, não existe o Espírito Santo, porque ele não habita em meios onde existe sensualidade. Sou eu que estou falando ou eu estou lendo o que está escrito em voz alta? Mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Para de fazer pressão em quem não sabe o que quer. A minha função é te instruir, não é determinar para onde você vai. Pastor que manda em ovelha tem que morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o único que tem autoridade para isso. Se existem pastores manipulando você e mandando, e vocês estão fazendo algo que só Jesus pode fazer. A nossa função em si de liderança é instruir, admoestar e mostrar a pessoa aquilo que ela faz. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Conselho que eu te dou: respeita os que ainda não se decidiram sobre Jesus. Para de tentar enfiar as coisas na goela das pessoas. Para de tentar ficar enfiando o evangelho na goela das pessoas. Pastor, nós temos que pregar o evangelho insta-tempo e fora de tempo. Pregar é uma coisa, enfiar na goela dos outros é outra. Ensinar é uma coisa, tentar enfiar na cabeça das pessoas é outra coisa. Conselho: deixa Deus te usar no tempo exatamente específico, que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ser no Espírito Santo imbatível. Quem entendeu isso? A minha preocupação está com isso agora, voltando para onde o Senhor Deus quer que nós cheguemos. 98% das pessoas que o Senhor já me deu para atender até hoje, isso aqui dói, são presos em lascívia. São presos na concupiscência. A maioria dos jovens que eu já acompanhei até o dia de hoje, eu digo jovens até 30 anos, depois eu já chamo de uma idade madura. Velho é só depois dos 170. Moisés tinha 140 anos e subia 2.800 metros rochosos. Um velhinho não sobe lá não. Cabelos brancos são lindos, preserve os seus, são cães, são sinônimo de sabedoria. Por gentileza, quem tem cabelos brancos, tem alguém que faz algumas luzes assim, às vezes passa do ponto e fica branco. Mas vocês têm cabelos brancos, vou dar o mesmo conselho que eu dei aos meus pais a vocês. Sejam anciões e não velhos, rabugentos, não admoestáveis. Falei para minha mãe e meu pai, falei: mãe, seja anciã e ancião, pai, que destilam sabedoria e liberam sabedoria, ao invés de serem velhos, rabugentos e admoestáveis. A Bíblia Sagrada diz que o rei velho é pior de se lidar do que um jovem, porque o rei velho ele se torna inadmoestável. Ou seja, ninguém consegue ensinar esse camarada, de tão fechado que ele fica. Entenderam isso aqui? Ou seja, é perigoso demais hoje no nosso meio. A maioria dos jovens eram presos em masturbação, presos em sexualidade, passavam horas e horas e horas e horas fazendo sacrifício de sexo para demônios. Eu já ensinei vocês uma vez e torno a repetir de novo: os seus pecados alimentam os demônios, os seus pecados alimentam a maldade. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é perigoso demais, isso é muito perigoso. Os espíritos que atuam dentro desses centros de macumba, essas coisadas todas que existe aí, que hoje é protegido pela Constituição, porque nós somos uma nação laica.
Só vou te dar um conselho: não chame o macumbeiro de macumbeiro, nem tente botar a mão na cabeça dele para expulsar demônio se Deus não te mandar. Você pode ser preso. Agora, se Deus mandar, vai lá, bota a mão e faz, relaxa. Depois ele sabe o que ele faz. Se ele precisar mandar um anjo para abrir a cela, arrancar o celular de dentro, ele faz. Fez com o Pedro, faz com você também. E eu sou consciente, conheço a lei e sei o que é necessário, mas a lei de Deus é maior que a lei dos homens, porque a justiça dos homens é como trapos imundos diante de Deus. Ah, não está escrito isso aqui não. Não está escrito isso aqui não. Não está escrito que a justiça dos homens são como trapos imundos. Só te dou um conselho: não chame eles de endemoniado, de encapetado, não tem necessidade. O dia que o Senhor Deus mandar falar com eles ou fazer qualquer tipo de coisa é para ajudá-los. O fato de você saber ter conhecimento não te traz ignorância sobre as pessoas, e sim responsabilidade. Ok? Gênesis 6, vamos lá. O Senhor Deus me puxou a orelha de novo. O que Ele quer que finalize isso aqui? Nós paramos no meio termo aqui, não pode. 6:1. Ou seja, aqui está dizendo que esses foram valentes homens de renome que houve na antiguidade. Esses espíritos que manifestam dentro desses terreiros de macumba, dentro dessas coisadas todas, e dentro dos templos que nós frequentamos, são espíritos imundos. Pedem bala, pedem bebida, cachaça, café, e só Jesus para ter misericórdia. Tem uns que ainda faz birrinha, até engraçado. Se não der pinga eu não saio. Chega a ser mó de rir, irmão. E como eles não têm autoridade para expulsar, precisa de alguém que tenha o Espírito de Deus. Aí acontece isso. Eles não saem enquanto você não dá. São espíritos insaciáveis. Diga insaciáveis. Insaciáveis. São espíritos que não têm limite. São espíritos que entram dentro de uma prostituta e faz uma mulher, como aconteceu aqui no Brasil, fez sexo com 1000 homens numa noite. É só debaixo de demônios para conseguir fazer um negócio desse. 1000 homens, gente, 1000 homens numa noite. Depois saiu daqui e começou a ir para a Europa para ver se os europeus eram tão quentes assim como os brasileiros. A nação brasileira é conhecida como a nação do sexo, da bunda aparente. Não se escandalize com a minha palavra. Nós nos escandalizamos com as demais. São seres, são espíritos que praticam, são espíritos que desenvolvem isso dentro das pessoas. São espíritos insaciáveis. São espíritos que vêm sobre um homem e deixa ele insaciável. É o espírito que vem sobre uma mulher e deixa insaciável. Aos casados diz o Senhor e não eu. Levante a mão e diga obrigado, Jesus. É uma promessa só para aqueles que são casados no Senhor. Todos aqueles que são casados no Senhor têm o direito de usufruir de duas coisas. Diga, qual é, pastor? Primeira delas, satisfação e realização. Ah, você não entendeu nada, vou tacar a Bíblia a você. Aqui está dizendo que o Senhor Deus nos dá o direito de sermos satisfeitos e realizados. Sabe o que significa isso? Você vai ficar satisfeito com a sua esposa por resto da vida e realizado com ela por resto da vida. E isso é direito de só quem faz parte do reino dos céus. Você nunca vai ter a vontade de querer dar uma olhadinha fora, porque você está satisfeito com aquilo que você tem dentro. Isso eu digo não só no convívio, no relacionamento, como também na intimidade de ambos. Se você chegar num jovem que se masturba compulsivamente 40 vezes no dia, ele nunca vai conseguir imaginar que é possível ter um único momento com a esposa dele e ficar bem. Mas se ele nascer de novo, conhecer o Senhor Deus, for cheio do Espírito Santo, e o mesmo acontecer com o cônjuge dele, ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora. Muitos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo, que precisam escutar isso aqui que eu estou dizendo. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Nós temos aqui no capítulo 6, acompanha comigo no texto para você ver que isso aqui não é maluquice. Viram os filhos de Deus, a palavra filhos de Deus em hebraico é Ben Elohim. Ben Elohim. Essa expressão, quando se trata de hebraico, ela é separada, mas ela é nunca mencionada separada, ela é sempre mencionada junta. A palavra Elohim tem uma função gramatical para ser traduzida como Deus, anjos, heróis, pessoas importantes, deuses que são demônios, ou o próprio Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Aqui a expressão não é só Elohim, é Ben Elohim. A palavra Bené é filho de Deus. Ben Elohim, filho de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Isso em hebraico. Só que a expressão em hebraico aqui não é só filhos de Deus, porque na formação gramatical aqui,
Na formação gramatical e no contexto, nós vemos aqui a palavra gigantes e nós vemos as palavras valentes. Aqui a palavra valentes são heróis. A tradição ali são os filhos dos deuses. Por isso a palavra gigantes na Septuaginta, quando se estuda as duas linguagens. Aqui são filhos dos deuses e os valentes aqui são heróis. Não são, os gigantes aqui não são gigantes, não são gigantes. Essa palavra aqui na minha tradução veio da Septuaginta, não pode vir da Septuaginta, tem que vir do hebraico quadrático massorético. Essa tradução aqui está numa mistura de Septuaginta e hebraico. Está numa mistura de grego antigo com hebraico. Isso aqui está errado. No hebraico não está escrito gigantes, está escrito valentes. Desculpa, heróis. Esses heróis aqui, aqueles heróis engraçadinhos que você já viu, que hoje nós consideramos como mitologia grega. Para qualquer estudante disso aqui sabe que eu estou dizendo, que eu estou falando não é brincadeira. Existiram sexo entre demônios e homens. E até o dia de hoje isso acontece. Eu particularmente participei de um depoimento de uma moça que me deixou descabelado. Resumindo, ela saiu de casa, gritou com o marido, disse que faria sexo nem se fosse com o capeta. Engraçado. Uma moça feinha do jeito que ela era, tadinha, preciso dizer isso, senão vocês vão saber do que eu estou falando. Feinha, coitada. Parou um homem com um carro importado, encostou do lado e disse: e aí, quer sair comigo? Saíram. Beberam, fizeram um bocado de coisa. E foram para dentro de uma casa muito bonita. Tinha 2 cachorros na porta, assim, muito bonitos. Cachorros mesmo. Não é essas madeiras aqui, não, cachorro mesmo. Ornamentados ali, todos produzidos. Ela passou a noite inteira com aquele moço, escutando umas músicas muito estranhas. Conseguiu até pegar um CD dele. Foi embora. Teve uma noite maravilhosa de rainha que ela nunca teve na vida. Ela estava acostumada a chegar em casa e ver o marido bêbado. Morava num muquifo do ifo do chifo. E agora ela estava andando de carro importado dentro de uma mega casona. Ela se sentiu o máximo. Como se isso trouxesse realização para alguém. A nossa realização tem que estar em Cristo, não nas coisas que estão aqui embaixo. Por isso Paulo disse: olhar para as coisas que estão de cima. Jesus Cristo disse: quem vem de cima é maior do que aquele que vem de baixo. No outro dia ela sentiu vontade de ir atrás do Ricardo de novo. Engraçado, podia ser até o Ricardão, né? Puxa vida, o rapaz vai chamar bem Ricardo. E sentiu vontade de ir lá de novo. Quando ela chega na casa, ela tomou um susto. A casa tinha mato de quase 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura. Ela bateu na porta do vizinho. Isso aí aconteceu. Eu vi, gente. Isso aqui foi algo que aconteceu perto de mim. Não é lorota de boi para dormir, não. Se eu tivesse escutado isso aqui de um terceiro, eu não acreditava. Eu escutei isso aqui perto de mim. Ela bateu no vizinho e perguntou: o que está acontecendo? Cadê o moço que morava aqui? Eu falei: que moço? O Ricardo, eu vim aqui, estive aqui ontem com ele. Você está maluca, minha filha? Essa casa está vazia há mais de 40 e tantos anos. E ela chorava de soluçar na minha mente: pastor, eu fiz sexo com o diabo. Eles podem se manifestar corporalmente. Alô? Quem se lembra dos anjos que se manifestaram corporalmente na época de Ló? Eram tão bonitos que o povo queria fazer sexo com eles. E Ló disse: não me façais mal a eles. Eu tenho 2 virgens aqui, mas não faça mal a eles. Quem já leu isso? Ou seja, aqui é o sexo de filho dos deuses, de demônios, com mulheres físicas. E nasceram pessoas anormais. Pessoas com forças incríveis. Pessoas com habilidades muito diferentes. Pessoas grandes demais. E pessoas anormais no quesito de sobrenatural. Só que engraçado que depois disso daqui, Deus faz uma coisinha muito interessante. Deus faz o quê? Dilúvio. O dilúvio vem e destrói o corpo de todas aquelas pessoas. Vira sua mão e diga para ele: corpo. Agora diga para ele: o espírito foi para onde? Existem doutrinas dos nefilins aqui, existem várias outras doutrinas aqui, mas eu vou deixar isso para outro dia. Os corpos desses seres metafísicos misturados de meio homem, meio Deus. Por isso que existe toda a mitologia grega. Olá, de onde será que vem a mitologia grega? De onde será que vem aqueles meio cavalo, meio gente, aqueles troços meio doido? Quem já viu isso? Isso é mitologia pra gente aqui. Vai lá na Grécia e pergunta para ele se é mitologia. Vai lá. Vai lá na Grécia, pega um grego, pega alguém que veio de lá, um senhor, um ancião de lá, e pergunta para eles, para você ver se é mitologia. Para eles não é mitologia. A mesma realidade que Israel tem de Abraão, Isaac e Jacó, e o Deus de Israel que abriu o mar, fez aquelas coisas todas, é a mesma realidade que na Grécia existe sobre esses mitos que nós chamamos de mito.
Você quer ver uma coisa? Para algumas nações o nosso Jesus é mito. Quem entendeu isso aqui? Ou seja, as águas vieram sobre aqueles povos e destruiu todos aqueles corpos. A pergunta é, o corpo foi embora e o espírito? O espírito ficou literalmente livre. E são esses espíritos que hoje são considerados, e Jesus os chamou de espíritos imundos. A origem deles está aqui em Gênesis 6. Dentro dos templos são eles que se manifestam. Sabe o que eu acho engraçado? Os pastores, estamos numa guerra espiritual aqui contra os demônios. Vira sua mão e diga para ele, é um ladrão de galinha lutando contra você. Vira sua mão e diga para ele, é um espírito chulé lutando contra você. Diga ao seu irmão, isso não é batalha espiritual. Dá vontade de rir do negócio desse. Esses espíritos que descem dentro do terreiro de macumba, da maioria das vezes são espíritos imundos e demônios. Quem está me entendendo, diga amém. Batalha de alto nível é de principado para cima. São espíritos que têm um avantajamento maior. São espíritos que recebem alimentos dos espíritos menores. Esses espíritos menores promovem as mortes, promovem o sexo ilícito, promovem a imoralidade sexual, promovem a prática do pecado, para que as pessoas pecando, eles retirem a energia das pessoas, transferem como se fosse uma seiva, lembra da árvore? E vão alimentando os espíritos maiores. Se um espírito te leva a praticar prazer sozinho, se um espírito te leva a adulterar com a sua esposa, se o espírito te leva a pecar, ele retira a sua energia corporal, ele retira a sua força. Quem veio aqui nos treinamentos sabe, eu já ensinei sobre isso, glória corpórea, quem estava aqui? Quem não veio pode pegar o áudio com o Vitor e a irmã, você vai poder escutar isso depois. Eles removem a energia que está dentro de você e automaticamente transferem isso para os espíritos maiores. Tem muitas pessoas que não vieram aqui, vou dar uma palhinha para vocês poderem entender isso aqui, para vocês entenderem o que aconteceu no livro de Gênesis. No livro de Gênesis diz com todas as letras assim, preste atenção e entenda, que a serpente andaria sobre o seu ventre. A primeira pergunta é, a serpente não anda, ela rasteja. Andaria sobre o seu ventre e comeria pó. A pergunta é, que serpente que você viu até o dia de hoje que come? Pastor, é uma expressão figurativa. Vai achar isso no hebraico para mim, vai lá. Acha essa expressão figurativa no hebraico, isso não existe. Andaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias. O corpo do homem não foi feito do barro, foi feito do pó da terra. Ou seja, aquilo é um código bem facinho de se entender. O espírito da maldade que estava ali ganhou a legalidade de produzir os seus próprios pecados. Tudo que ele gerasse, andar, ação, ventre gerar, pó, comer pó. Primeiro, quem come não vai para o ventre, vai para a barriga, vai para o estômago. Estômago é estômago, ventre é ventre, olá. Vou só deixar você bastante assustado. Jonas foi para o ventre da barriga Jonas foi para o ventre do peixe grande, não foi para o estômago, mas entrou pela boca. Como que foi parar no ventre? Se fosse para o estômago, ele estava morto em 3 dias, acordou? Se fosse no estômago, ele estava morto pelo suco gástrico que existe dentro do estômago. Ainda mais num bicho daquele tamanho. Mas um conselhozinho, tá, baleias não tem garganta o suficiente para engolir um homem. Se ele tivesse dentro do estômago, ele estava morto. Ele ficou 3 dias dentro do ventre, guardadinho lá. Ou seja, os espíritos da maldade podem se alimentar do pecado da humanidade. Por quê? Porque o pó da terra foi o que construiu o corpo do homem. O corpo do homem, junção da alma, se torna carne. Por isso você vai encontrar os 5 vocábulos. Desculpa, os 4. Corpo, alma, espírito e carne. A Bíblia fala sobre corpo, a Bíblia fala sobre alma, a Bíblia fala sobre espírito, a Bíblia fala sobre carne. Junção de corpo com alma. Ou seja, a junção do corpo com a alma deseja o pecado. Por isso precisa ser redimido na cruz do Calvário. Precisa nascer de novo e ser restaurado. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, a partir do momento que esses demônios, esses espíritos imundos começam a produzir os pecados, eles começam a se alimentar. Agora escutem, eles começam a caminhar e produzir pecados para quê? Para que eles removam a energia e a força que o Senhor Deus dá para nós. Vira seu irmão e diga para ele assim, as plantas têm sua fonte de energia, o sol. Como os animais não conseguem transformar a energia solar em energia corpórea, esses animais vão lá e comem as plantas. Os animais que não podem comer as plantas vão e comem os animais. E automaticamente todo o ser que está na terra debaixo de uma cadeia alimentar se alimenta do sol. Ou seja, a força das plantas é o sol. A força de alguns animais são as plantas. E a força de outros animais vem dos outros animais. A pergunta é, e o homem? Da onde vem a fonte de energia dele?
A fonte de energia do homem é Deus. O homem é um celular ambulante, que de vez em quando precisa dar uma carregada. Por isso Deus diz, vem para mim. Pode ler do Antigo Testamento ao Novo, ele sempre diz a mesma coisa, vinde a mim, vinde a mim. Jesus chega no Novo Testamento, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, está acabando a bateria, crente, volta aqui recarregar. E o desgraçado do diabo sabe disso, por isso ele vem para começar a fazer você pecar, porque ele sabe que o dia que você ficar sem força, ele te renova. Sem força, ele te renova. A pergunta é, e quem é a fonte de energia do diabo? Muitos aqui já aprenderam, quem é? Passa a mão na fonte mais bonita que tiver do seu lado de energia aí, vai. E não sei onde, Gabriel, tu é um filé mignon, meu chapa. A picanha daqui é bem filé mignon. Está entendendo isso aqui? Ou seja, esses espíritos da maldade, eles começam a transitar no nosso meio, na nossa família, junto com os espíritos familiares, geracionais, para fazer com que pequemos. Para quê? Para que extraiam a energia de nós, que nós recebemos de Deus, para que eles se fortaleçam e tenham força para lutar contra nós mesmos. Um espírito geracional vai começar a comer um pouquinho de pecado dos seus vizinhos, mas na realidade ele quer o seu. Não se esqueça que a maldade, ela visita, não opera, visita. Até a hora que a sua ficha cair. Visita, não opera, visita. Ele vem e olha para você e vê que você é um banquete. A pergunta é, está alimentando quem? Deus ou o diabo? Se estiver alimentando Deus, vai morrer de fome e ele não vai fazer nada com você. Ele vai dar uma incentivadazinha em você. Você gostou, deu uma maçãzinha para ele, é o suficiente. Ele vai se alimentar das suas comidas e vai começar a manifestar a maldade geracional que fez com seus pais, com você. Chamamos isso de iniquidade. Logo, logo vamos ensinar sobre iniquidade aqui. Só que agora o problema está um pouquinho mais feio, porque esses demônios, eles estão como se fosse uma seiva. Esses espíritos da maldade é a mesma coisa. O espírito da maldade colhe o pecado que transfere para o demônio para uma hoste, até chegar num trono da maldade. Conselho para os líderes que estão aqui dentro. Sabe por que você expulsa demônios? Os demônios saem e voltam depois? Você não está sabendo como lidar. Você está expulsando embaixo e não em cima. O demônio, quando ele chega perto de você, como você é um instrumento de fogo de Deus, você o queima. Quem está me entendendo, diga amém. Como você não está vendo ele na maioria das vezes, você não vê que ele está sendo alvejado. Eu não vou sair, está queimando até o tutano dele, mas ele está fazendo força. Por quê? Porque quando ele está perto de você, está sendo alimentado por um outro espírito maior, depois um outro espírito maior, depois um outro espírito maior, até chegar ao trono. Aquela seiva está alimentando ele inteirinho. Por isso ele tem força para conseguir resistir quando você invoca o nome de Jesus. Pastor, como é que eu faço para ele ir embora? Bate na fonte dele que ele não volta mais. Você precisa aprender a se posicionar, a sentar nas cadeiras de catizo, a sentar nas cadeiras de glória, como já foi ensinado aqui. Exercer sua função de rei e decretar já contra os tronos, porque se você bate na raiz, a árvore inteira cai. Aprendeu como funciona? É a única forma deles ir embora. É engraçadíssimo. Estávamos aqui numa reunião 8 meses atrás. Eu orei para uma moça, o demônio ele saiu, só que eu me despercebi, não prestei atenção e voltou. Eu falei, Deus, por quê? Você já sabe, fez besteira? Sim, senhor. Liberei decreto contra os tronos, o demônio foi embora e não voltou mais. Por quê? Porque ele já não tem mais força para voltar. É como se ele queimasse e começasse a ser reconstruído pela força que desce de cima para baixo, os demônios. O projeto de Deus era que a sua força fosse em Deus e a sua fraqueza fosse em Deus. Deixa eu te dar mais ou menos um negócio. O projeto de Deus é que você escutasse um louvor que falasse de Deus e as pernas já começassem a amolecer. Eu falei, meu Deus, eu sou doido desse homem. Ele fala e eu amoleço. O projeto dele era falar Jesus, querido. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, só dela ler o nome de Jesus, ela já tem um troço. Ela segura na Bíblia, ela já sente até poder na Bíblia, aleluia. Só de pensar em Jesus, ela já começa a chorar no meio da rua. Tem um ministro aí muito famoso, ele estava andando dentro de um... Isso aqui é para quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender nada. A Bíblia diz que a gente tem que comentar com quem é espiritual. Eu vou acreditar que todo mundo aqui é.
E ele andando dentro de um shopping. Oh, Jesus, aleluia, segura o shopping. E ele andando dentro do shopping. De repente ele parou assim. E caiu de joelho no chão e começou a chorar. Aquele negócio todo, aquele mistério todo. Aí chegou a segurança, está acontecendo, está acontecendo. Eu falei, fica tranquilo, meu pai é assim mesmo, cara. Deus fala com ele. Daqui 2h30 você fala com ele, fica tranquilo. Imagina, um homem barbado na cara, joelho no chão. Ai, Deus maravilhoso. Tem gente que não é cheio do Espírito Santo que tem vergonha disso. Não, eu sou equilibrado. Você não está equilibrado, você está enferrujado. Aqui os sacerdotes adoravam a Deus com mais idade do que todos que estão aqui dentro. Pastor, larga a mão de ser mentiroso. A cultura hebraica descreve que quando o sacerdote chegava até certa idade, ele não podia mais exercer o seu sacerdócio. Então vai lá falar para mim o que fizeram com Asaf. Então, nego, vai lá. Conta para mim o que fizeram com Asaf. Mais de 60 anos. Batuta na mão. Todo o templo cheio. E o cântico de Asaf é ministrado dentro do templo, onde a glória de Deus entra e faz todo mundo ficar cheio. O que você acha disso? Ou seja, quando nós somos restaurados por Deus, quando nós somos realmente reestruturados por Deus, as coisas mudam. Vou repassar só uma vezinha mais clássica para você poder entender. Talvez você foi atacado por um trono da maldade na sua infância, em um dos 12 tronos. Nós vamos ensinar sobre todos aqui. Você vai entender que mês que eles operam. Você vai entender que tem meses que parece que você sente uma fraqueza numa área. Não é uma fraqueza, é um mês que aquele trono opera. No mês que você nasceu tem uma abertura de um trono, e você precisa lutar contra esse trono do mês que você nasceu. Eu nasci no mês de agosto, existe um trono que opera no mês de agosto, e nós temos que tomar cuidado com isso. Vira sua mão e diga para ele: é na ignorância que o diabo trabalha. Uma vez mais eu vou explicar. A palavra trevas em hebraico significa ignorância. A palavra luz em hebraico significa conhecimento. O diabo é o príncipe das trevas. A palavra príncipe significa governador. Ou seja, ele é governador da ignorância dos ignorantes. Aprenderam? Não esqueça disso daqui. Quanto menos informação nós tivermos dele, mais ele vai operar nas nossas vidas. Talvez você foi atacado por um desses tronos na sua infância. É tempo de você descobrir o que está acontecendo, ser redimido e liberto em Jesus Cristo, e ser livre dessas coisas. Mulheres, olham para cá, vocês são lindas. Lindas, homens, vocês são lindos. Deus os fez a cara do Pai. Feia ou infeliz do diabo, parece um ovo mexido preto, queimado, com 2 olhos vermelhos. E quando aparece, quer aparecer loiro do olho azul. Sai para lá, mentiroso. É feio que dói aquele troço. Ele, toda a companhia dele, toda a trupe dele, é tudo igualzinho a ele. E o diabo sempre vai tentar fazer com você que você seja a imagem e a semelhança dele. Ele quer enfiar complexo em você. Ele quer falar que você é pobre. Ele quer falar que você não pode, que você não consegue. Ah, pois se eu sou tudo isso, você vai lá para o lago de enxofre feliz. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a cara do seu Pai. O que Deus é, você é. A função que Ele tem, você tem. Você é rei nessa terra. Você não é pobre. Você faz parte do reino de Deus. É cheio do Espírito Santo. Tem salvação e Ele não tem mais. Se infelizmente cair na besteira de pecar, se você pedir perdão para o seu Jesus, a Bíblia diz: disse-vos essas coisas para que não pequeis, mas se porém pecardes, vós tendes um advogado entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus. Você peca, pede perdão, ela faz uma figa na cara do capeta. Está entendendo isso aqui? Nós vamos trabalhar tudo isso aqui nas reuniões de treinamento. Todos eles. Fiquem de pé em nome de Jesus Cristo. Infelizmente, Deus é bom. Está tudo bem. Gapronta lastu kabadio rebedegachon de dobievia. Pastor, eu estou com um problema sexual e isso está me machucando demais. Eu não consigo controlar minha sexualidade. Nós vamos te ajudar e você vai ser livre disso, em nome de Jesus Cristo. A liderança brasileira e mundial não trata o caráter. Jesus veio aqui para fazer isso. Você pode, meu irmão. A sociedade estipulou e disse
que o homem tem que ser o machão, tem que ser o sexual. Ah, é? Que dia que Jesus fez isso? Ele não era homem não, é? Ele era Deus, né? Andava como ungido de Deus, a Bíblia o chamava de filho do homem. Ele mesmo se intitula, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Tudo que você é, ele era. Tudo que ele é, você é. Meu irmão querido, que está preso dentro desses cativeiros, você pode ser livre, livre completamente. Jesus 6, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Ele disse que quando o Filho entra dentro da casa, o pecado não fica mais. Chega de ficar preso dentro disso, meu irmão. Chega de ficar preso dentro disso, minha irmã. E o pior, nós ensinamos sobre perdão, nós ensinamos sobre santidade, mas as pessoas às vezes estão passando com um problema tão complicado desse, têm vergonha de contar. Sabe por quê? Se contar vai ser julgado por todo mundo, se contar vai ser apedrejado por todo mundo, e fica sofrendo sozinho, sozinha. Vou te dar um conselho aqui, você não vai sofrer sozinho, em nome de Jesus Cristo, você vai ser livre, livre. Jesus nasceu para que a verdade viesse à tona, Jesus nasceu para te dar liberdade, Ele foi ungido pelo Espírito Santo para poder trazer liberdade ao cativo. Atos 10, 38, por onde Ele passou, Ele deu liberdade aos cativos, Ele curou os oprimidos do diabo, Ele curou os oprimidos do diabo, Ele curou os oprimidos do diabo. Você vai conseguir fechar aquele celular desgraçado, você vai conseguir fazer isso, aquele computador cheio daquelas pornografias, você vai conseguir ser livre disso. Você vai conseguir entrar dentro de um computador, mexer na internet sem ter que ficar sendo tentado para abrir um vídeo pornográfico. Você vai conseguir ligar a televisão sem ficar pulando de canal para caçar alguma coisa. Você acha que eu não sei como é que funciona? Sei sim. Você vai conseguir sair com a sua esposa, só com ela, sem pensar em nenhuma outra mulher. Jovem, você vai poder casar livre disso e não ter problemas sexuais. Todos os homens que estão aqui, conselho para vocês: a masturbação ela é tão benéfica para o organismo, como diz a ciência, que ela desperta a ejaculação precoce. Os sexólogos se masturbem, faz bem. A masturbação trabalha com plano de consciência. A masturbação trabalha com fantasias. Ou seja, quando se trata de realidade, você sempre vai tentar produzir uma fantasia. Por isso que a maioria dos maridos hoje pedem para a mulher colocar roupa, pedem para a mulher fantasiar, sabe de Deus do quê? Porque passou a vida inteira treinando isso, trabalhando com fantasias. Segundo a ciência exata, nesse aspecto que a ciência nunca é exata, a masturbação desenvolve ejaculação precoce. O homem sabe o que eu estou dizendo e sabe o quanto que isso aqui é perigoso e faz mal para um homem, e destrói um casamento. Não deveria destruir. Conheço casais que já nos procuraram cheios de problemas nesse aspecto, onde a mulher fala assim: eu não tenho marido em casa, e não sabe nem lidar com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Vira seu irmão e diga para ele: você não só pode, como deve ser livre. Diga ao seu irmão: Jesus está aqui. Fala para ele: Jesus está vivo. A cotovela do seu irmão, chacoalha e fala para ele: Jesus está aqui, está vivo. Ele pode e quer te libertar.